Quando você está escovando o dente, uma mão está escovando os dentes. E o que a sua outra mão está fazendo? Senta, que lá vem história. Ele tem mais de 6 milhões de seguidores. Passou quase 4 décadas dentro de hangares, desmontando turbinas com as próprias mãos, aprendendo os segredos que os aviões guardam no silêncio dos motores. Construiu o maior canal de aviação em língua portuguesa do planeta. Ensinou uma nação inteira a não ter medo de voar. Mas em agosto de 2026, Joselito Geraldo de Souza, o homem que o Brasil conhece simplesmente como Lito, recebeu uma notícia que nenhum conhecimento técnico, nenhuma experiência de hangar, nenhum manual de segurança poderia preparar alguém para ouvir. Uma doença sem nome familiar, sem tratamento, sem cura. Uma condição tão rara que atinge apenas uma pessoa em cada 1 milhão no mundo inteiro. E o paradoxo mais brutal de tudo isso: o homem que passou a vida inteira explicando que os aviões não caem, que a turbulência não mata, que o pânico é o maior inimigo da razão. Esse homem agora enfrenta o único tipo de colapso que nenhuma engenharia consegue evitar. O colapso que vem de dentro. Mas antes dessa notícia, havia uma história. Uma história que começa não em um cockpit, não em uma redação de YouTube, mas no fundo de uma família nordestina que não tinha brinquedos, que não tinha certezas, que mal tinha comida. Antes de Lito virar referência para pilotos, engenheiros e passageiros com medo de voar, ele era apenas um menino de Natal que olhava para o céu. E não sabia ainda que aquele olhar ia custar tudo. Se a voz do Lito já te ajudou a embarcar em um avião sem tremer, deixa um like agora, como tributo ao mecânico que se tornou a voz mais confiável da aviação brasileira. Porque o que você vai ouvir a seguir, muito pouca gente conhece. Joselito. Esse era o nome que a mãe escolheu. Terezinha Maria de Souza era fã de um filme mexicano antigo, Marcelino, Pan e Vino. E havia um personagem no elenco chamado Joselito. Ela achou bonito, achou diferente. E foi assim, com a delicadeza de uma mulher simples, homenageando um cinema que ela amava, que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 25 de janeiro de 1967. O menino que um dia o Brasil inteiro chamaria de Lito. Mas antes de virar Lito, ele foi Joselito por um bom tempo. E Joselito doía. Na escola, o nome virou alvo. Num Brasil dos anos 70, onde os apelidos moldavam identidades antes que as crianças soubessem se defender, Joselito soava estranho demais, antigo demais. O bullying foi constante. E foi nessa pressão que nasceu Lito. Não como escolha, mas como escudo. Um nome mais curto, mais duro, mais fácil de carregar. Sebastião, o pai, era caixeiro viajante. Fazia cordas de sisal. Pescava quando precisava. Caçava pássaros para colocar comida na mesa quando o dinheiro sumia. E o dinheiro sumia com frequência. Terezinha nunca trabalhou fora. Cuidava dos 5 filhos dentro de uma casa onde a ausência era presença constante. Ausência de brinquedos, ausência de sobras no prato, ausência da segurança que a classe média chama de normalidade. Lito cresceu nessa conta. Quando o pai migrou para Brasília em busca de trabalho numa obra, Terezinha ficou sozinha com os filhos. Depois, a família se reuniu de novo, mas desta vez em Guarulhos e depois em Vicente de Carvalho, no litoral paulista, região do Guarujá. Foi lá, olhando para o Porto de Santos, acompanhando os navios enormes que entravam e saíam, que Lito sentiu pela primeira vez a atração pelo que se move, pelo que vai embora, pelo que pertence a um mundo maior do que o seu quintal. Mas não eram os navios que o prendiam de verdade. Eram os aviões. Desde pequeno ele desenhava aeronaves. Comprava kits de plástico para montar modelos, navios e aviões, qualquer coisa que voasse ou flutuasse, qualquer coisa que prometesse existir,
além da rua onde ele morava. Enquanto outros meninos da sua geração colavam figurinhas de jogadores de futebol, Lito tentava entender como uma asa sustenta peso, como um motor gera empuxo, por que uma máquina de 100 toneladas não cai. A escola nunca foi o palco dele. Ele mesmo admite, nunca foi muito estudioso, mas havia um tipo de conhecimento que ele absorvia com uma velocidade diferente. O conhecimento que vinha de entender como as coisas funcionam por dentro. Não a teoria, o mecanismo. Aos 14 anos, Lito tomou a primeira decisão que mudaria tudo. Se inscreveu em um curso de mecânica de aeronaves em uma escola estadual. E foi nesse momento, sem glamour, sem cerimônia, sem ninguém aplaudindo, que o menino do Nordeste que não tinha brinquedos começou a construir o único brinquedo que sempre quis: uma vida dentro da aviação. O próximo passo veio pela Força Aérea Brasileira. O curso técnico da Força Aérea foi a porta de entrada para um mundo que ele já habitava na imaginação faz tempo. Ali dentro, entre hangares que cheiravam a querosene e fumaça de turbina, Lito descobriu que tinha uma habilidade rara: a capacidade de olhar para uma máquina complexa, identificar o que estava errado e corrigir antes que o erro virasse desastre. Ele não sabia ainda que passaria as próximas 4 décadas fazendo exatamente isso, e que um dia, quando o desastre viesse de dentro do próprio corpo, não haveria peça de reposição. Dentro de um hangar, o tempo funciona diferente. Não existe glamour. Não existe plateia. Existe o barulho surdo de uma turbina sendo desmontada peça por peça. Existe o cheiro de óleo hidráulico impregnado na roupa. Existe a responsabilidade silenciosa de saber que o trabalho feito ali, naquele momento, vai determinar se 200 pessoas chegam vivas ao destino. Foi nesse ambiente que Lito Souza construiu, tijolo por tijolo, uma carreira que poucos no Brasil podem reivindicar. Pela Varig, que foi durante décadas o símbolo máximo da aviação comercial brasileira, Lito aprendeu o que significa excelência técnica em escala real. Depois veio a Transbrasil. Depois, o salto que poucos mecânicos brasileiros deram: a United Airlines, uma das maiores companhias aéreas do mundo, operando em padrões internacionais que não admitiam margem de erro. Ao longo de quase 4 décadas, Lito acumulou não apenas horas de hangar, mas uma enciclopédia viva de situações limite. Acidentes que quase aconteceram, falhas que foram pegas no último segundo, decisões técnicas tomadas sob pressão, onde errar não era uma opção porque o preço do erro era medido em vidas. Durante 27 anos como mecânico de aeronaves e outros 9 como gestor e supervisor de voo, Lito construiu algo raro no Brasil: a autoridade genuína. Não a autoridade de quem leu sobre aviação, mas a de quem viveu dentro dela, com as mãos dentro dos motores. Mas havia um problema. Todo esse conhecimento ficava preso nos hangares. O Brasil tinha milhões de pessoas com medo de voar, sem entender o que acontecia quando o avião balançava, sem saber por que os motores faziam aquele barulho diferente na descida, sem conseguir distinguir turbulência normal de situação de perigo real. E não havia ninguém com credibilidade técnica suficiente para chegar perto dessas pessoas e dizer, com calma e com prova: não tem perigo. Eu sei porque eu estava lá dentro. No início dos anos 2000, Lito criou um blog. Chamou de Aviões e Músicas, porque as duas coisas sempre coexistiram nele: o rigor técnico e a alma que gostava de gravar músicas em fita cassete e traduzir letras dos Beatles quando era adolescente. O blog misturava informação aeronáutica com sets de DJ. Parecia uma ideia estranha. Funcionou. Com a chegada do YouTube, o formato mudou. A voz calma, didática, absolutamente segura de si, encontrou o meio certo. Lito começou a explicar acidentes aéreos, bastidores da aviação, física de voo, mas em português claro.
sem jargão impenetrável, sem condescendência. Como se estivesse conversando com um amigo assustado dentro de um avião. A audiência explodiu. 3 milhões de inscritos no YouTube. Mais de 6 milhões de seguidores nas redes. O maior canal de aviação em língua portuguesa do planeta. Em 2021, ele finalmente obteve a habilitação aeronáutica e se tornou piloto privado. O menino que desenhava aviões na infância, completando, décadas depois, o ciclo que sempre esteve destinado a fechar. Em 2021, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, concedeu a Lito o Prêmio Destaque Cipair, a maior honraria do sistema de segurança de voo brasileiro. O mecânico havia virado referência nacional, e então o corpo começou a dar sinais. Existe um tipo de notícia que divide a vida em dois. Não importa o que veio antes. Não importa a carreira construída, os prêmios recebidos, os milhões de seguidores, as décadas de competência acumulada. Em um segundo, tudo o que existia antes dessa notícia passa a pertencer a outro tempo. A um tempo que, de repente, parece distante e frágil como papel molhado. Para Lito Souza, esse segundo chegou em julho de 2026. O diagnóstico foi de câncer de próstata. Aos 59 anos, o homem que passou a vida inteira analisando sistemas de falha, identificando pontos de ruptura em máquinas complexas, recebeu a informação de que o ponto de ruptura desta vez estava dentro dele. Não em uma turbina, não em um trem de pouso, no próprio corpo. A notícia chegou ao público com a mesma transparência que sempre marcou Lito, sem eufemismo, sem o silêncio envergonhado que muitos homens escolhem diante de um diagnóstico assim. Ele contou, e a resposta dos seguidores foi imediata. Adriane Galisteu, Fátima Bernardes, Luciano Huck, Whindersson Nunes, Rafael Zulu. O Brasil reagiu como reage quando perde algo que considera seu. O tratamento começou, e foi durante esse tratamento que algo novo apareceu. Algo que não estava no protocolo, que não constava em nenhum efeito colateral esperado, que não havia sido previsto por nenhum médico. Uma dormência no braço esquerdo. Discreta no início. O tipo de coisa que um homem de 59 anos poderia atribuir ao cansaço, à posição errada ao dormir, ao estresse de carregar um diagnóstico de câncer. O tipo de coisa que é fácil ignorar quando há outros problemas maiores exigindo atenção. Mas Lito não ignorou. Talvez porque 4 décadas dentro de hangares ensinam uma coisa acima de tudo. Sinais pequenos, quando ignorados, viram catástrofes. O barulho diferente que o motor faz 3 voos antes de falhar. A vibração sutil que antecede a ruptura. O indicador que desvia 1 grau antes de travar completamente. Lito sabia ler sinais, e esse sinal não estava certo. Ele retornou ao Brasil. Os médicos identificaram inicialmente uma inflamação no cérebro. Um diagnóstico que já seria grave por si só, mas que ainda preservava uma certa esperança de tratamento, de controle, de reversão. Novos exames foram solicitados. A investigação se aprofundou. E o que os exames encontraram dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, não era uma inflamação. Era algo muito mais raro, muito mais silencioso, muito mais definitivo. O nome da doença tem 12 letras e soa como algo retirado de um manual médico do século passado. Creutzfeldt-Jakob. A maioria das pessoas nunca ouviu falar. E há uma razão para isso. Ela atinge apenas uma pessoa em cada 1 milhão no mundo inteiro. Não é hipérbole. É o número oficial registrado pelo Ministério da Saúde. 1 em 1 milhão. No Brasil inteiro, com seus 215 milhões de habitantes, são esperados pouco mais de 200 casos por ano. A probabilidade de receber esse diagnóstico é tão pequena que a medicina classifica a doença não apenas como rara, mas como ultra-rara.
E Lito Souza era esse 1 em 1 milhão. A doença de Creutzfeldt-Jakob, chamada pelos médicos simplesmente de DCJ, é uma encefalopatia priônica. Isso significa que ela não é causada por vírus, não é causada por bactéria, não é causada por nenhum agente infeccioso convencional que o sistema imunológico consiga identificar e combater. Ela é causada por prions, proteínas do próprio corpo que, por razões que a ciência ainda não compreende completamente, se dobram de forma errada e passam a destruir o tecido cerebral de dentro para fora, sem parar, sem recuar, sem possibilidade de intervenção que reverta o processo. A DCJ é progressiva e fatal. O cérebro vai sendo destruído em camadas. A memória, os movimentos, as funções cognitivas, o controle motor. Na maioria dos casos documentados, os primeiros sintomas a desaparecer são a memória e a lucidez. A demência chega rápido, seguida pela perda total dos movimentos. No caso de Lito, o quadro se apresentou de forma atípica. Sua lucidez permanece intacta. Ele pensa, ele compreende, ele sabe exatamente o que está acontecendo com o próprio corpo. E talvez essa seja a crueldade mais refinada dessa doença. Não a inconsciência, a consciência plena de um colapso que não pode ser interrompido. O que já foi comprometido são os movimentos. Nas últimas semanas antes do diagnóstico confirmado, Lito perdeu parte da capacidade motora. O corpo que passou décadas subindo em aeronaves, apertando parafusos em turbinas, gesticulando em frente às câmeras para explicar física de voo para milhões de pessoas. Esse corpo começou a deixar de obedecer. Foi Mila Seidel, sua esposa e CEO do Lito Group, quem anunciou o diagnóstico ao público. Em um vídeo publicado no dia 21 de agosto de 2026, com a voz firme de quem decidiu que a verdade era o único caminho possível, Mila contou tudo: o diagnóstico, a evolução, a perda dos movimentos, a lucidez preservada, a ausência de tratamento. Lito havia deixado o hospital nos dias anteriores. Estava em casa. Precisaria de cuidados em home care. Precisaria de um cuidador permanente. E havia contado ao filho de 7 anos o que estava acontecendo. Um homem que passou a vida inteira explicando para o Brasil que não havia motivo para ter medo. Agora, enfrentava a única coisa diante da qual não existe explicação que acalme. Existe uma cena que nenhuma câmera filmou. Um pai sentado diante de um filho de 7 anos. A criança que ainda não entende completamente o que é uma doença sem cura, mas que percebe no rosto do pai que alguma coisa mudou. Que o mundo que ela conhecia está sendo reorganizado em silêncio, com cuidado, com o tipo de amor que não sabe o que dizer, mas sabe que precisa dizer alguma coisa. Lito Souza teve essa conversa. Escolheu ter. Escolheu não proteger o filho com o silêncio que parece gentileza, mas é, na verdade, solidão disfarçada. Escolheu a verdade. A mesma transparência que sempre marcou sua relação com os seguidores, agora aplicada ao lugar mais difícil de todos. Dentro de casa, dentro da família, dentro dos olhos de uma criança que ainda acredita que o pai conserta tudo. Essa escolha diz muito sobre quem Lito é. Mila Seidel carrega um peso que não tem nome preciso no dicionário. Ela é esposa. É CEO do grupo que construíram juntos. É a voz pública de um homem que, por enquanto, ainda tem voz própria, mas que sabe que o tempo dessa voz é finito e incerto. Foi ela quem subiu às redes sociais no dia 21 de agosto para contar ao Brasil o que os exames confirmaram. Foi ela quem escolheu as palavras com a precisão de quem sabe que milhões de pessoas vão ouvi-las e que algumas dessas pessoas amam Lito como se fosse da família. Porque para muita gente, ele é. Há seguidores que afirmam que a voz de Lito foi a única coisa capaz de fazê-los embarcar em um avião depois de anos de fobia. Há pilotos que cresceram assistindo os vídeos dele antes de decidir a carreira.
Há crianças que escolheram engenharia aeronáutica porque um homem calmo na frente de uma câmera explicou como uma turbina funciona com tanta paixão que pareceu impossível não querer entender mais. Para essas pessoas, o diagnóstico de Lito não é apenas a notícia sobre um influenciador doente. É a notícia de que alguém que elas consideravam inabalável, a voz que dizia que não havia motivo para ter medo, que os sistemas têm redundância, que a engenharia previu o erro antes que ele acontecesse. Essa voz agora enfrenta o único sistema sem redundância que existe: o corpo humano. Mila pediu apoio. Pediu que os parceiros, os patrocinadores, os colaboradores continuassem ao lado do canal, do grupo, da família. Pediu que o trabalho de Lito continuasse vivo enquanto Lito ainda está. E é exatamente isso que torna essa história impossível de olhar de frente sem sentir o chão ceder um pouco. O homem que ensinou o Brasil a não ter medo de voar agora precisa, pela primeira vez, que alguém segure a mão dele. Há uma forma de medir uma vida que não aparece em nenhum exame médico. Não está no hemograma. Não aparece na ressonância. Não é detectável por nenhum biomarcador que a medicina conhece. Mas é real, é concreto e é permanente de um jeito que nenhuma doença consegue desfazer. É o que fica. E o que Lito Souza deixou, deixa no presente, porque ele ainda está aqui. É uma estrutura que vai muito além de um canal no YouTube com milhões de inscritos. Começa pelos livros. 21 livros publicados. Não é número de palco, não é currículo inflado. São 21 volumes que cobrem desde a história da aviação comercial brasileira até os bastidores dos maiores acidentes aéreos do mundo, escritos com a mesma linguagem acessível que caracteriza tudo que Lito produz. Um deles, Onde Morrem os Aviões, narra sua experiência ao chegar em uma região do Brasil onde encontrou a aviação local em condições precárias. Um relato que mistura denúncia técnica e memória pessoal com uma honestidade que desconforta. Depois vem a Lito Aviation Academy, uma escola de formação de mecânicos e profissionais da aviação. Não um curso online genérico, não uma plataforma de videoaulas empacotadas para vender em escala. Uma escola com metodologia própria, construída sobre quase 4 décadas de experiência real dentro de hangares das maiores companhias aéreas do país. Uma escola que forma as mãos que vão cuidar dos aviões que o Brasil vai voar nas próximas décadas. E depois vem talvez o trabalho mais silenciosamente poderoso de todos, o curso Sem Medo de Voar, lançado em 2022, com 14 módulos e mais de 19 horas de conteúdo em vídeo. O curso foi construído especificamente para pessoas com aerofobia. O medo clínico de voar, que impede milhões de brasileiros de embarcar, de visitar familiares distantes, de aceitar oportunidades profissionais que exigem deslocamento aéreo. Lito não tratou a aerofobia como fraqueza, tratou como problema de informação e ofereceu informação como solução, com física, com estatística, com a calma de quem conhece cada parafuso do avião que a pessoa com medo imagina caindo. Em 2021, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, concedeu a Lito o Prêmio Destaque Cipaer, a mais alta honraria do sistema de segurança de voo brasileiro, entregue a pessoas que promovem a cultura aeronáutica e a filosofia de prevenção de acidentes. Um mecânico de hangar, um menino de Natal que não tinha brinquedos, recebendo o prêmio máximo da segurança aérea brasileira. O ciclo que começou aos 14 anos, quando ele se inscreveu em um curso técnico sem saber exatamente o que estava construindo, havia se fechado de uma forma que nenhum planejamento teria conseguido desenhar. E então, quando tudo parecia consolidado, quando o legado estava erguido e visível, o corpo apresentou a conta. Existe uma palavra que Lito Souza usou centenas de vezes ao longo da carreira: redundância. Na aviação, redundância é o princípio que salva vidas.
É a ideia de que nenhum sistema crítico pode depender de um único ponto de falha. Por isso, os aviões têm 2 motores, 2 pilotos, 2 sistemas hidráulicos, 2 conjuntos de instrumentos. Por isso existe o copiloto. Por isso existe o sistema de backup do backup. A engenharia aeronáutica foi construída sobre a premissa de que tudo pode falhar e que quando uma coisa falha, outra assume. Lito explicou esse conceito para milhões de pessoas. Explicou com paciência, com didatismo, com a convicção de quem viu o princípio funcionar na prática durante 4 décadas. Explicou que o medo de voar muitas vezes nasce da ignorância sobre o quanto de proteção existe embutido em cada voo comercial, que os engenheiros previram o erro, que o sistema foi desenhado para sobreviver à falha. E agora, ele enfrenta o único sistema que a engenharia humana nunca conseguiu tornar redundante: o cérebro. A doença de Creutzfeldt-Jakob não tem backup. Não existe sistema hidráulico secundário que assuma quando o primeiro falha. Não existe copiloto neurológico esperando para tomar os controles. Os prions, essas proteínas dobradas de forma errada, invisíveis, silenciosas, sem intenção e sem piedade, destroem o tecido cerebral de um jeito que nenhuma redundância consegue compensar. E a crueldade específica do caso de Lito é que sua lucidez permanece intacta. Ele sabe o que está acontecendo. Um homem que passou a vida inteira analisando caixas pretas, reconstruindo a sequência de eventos que levou aeronaves ao solo, identificando o momento exato em que o sistema começou a falhar. Esse homem agora é, ao mesmo tempo, o investigador e a caixa preta. Consciente do processo, incapaz de interrompê-lo. Não existe relatório final que corrija isso. Não existe boletim de ocorrência que recomende modificação de procedimento para que não aconteça de novo. Não existe, pela primeira vez na vida de Lito Souza, um manual que diga o que fazer a seguir. O homem que ensinou o Brasil a confiar nos sistemas, agora habita o espaço onde os sistemas terminam. Onde a engenharia para. Onde começa algo que não tem nome técnico, que não cabe em nenhum diagrama, que não aparece em nenhum checklist de pré-voo. Começa o humano puro, sem instrumento, sem altitude definida, sem rota traçada, voando no escuro. Há uma frase que Lito Souza repetiu tantas vezes que virou bordão, virou meme, virou tatuagem na memória de quem já voou com medo e ouviu ele dizer isso antes de embarcar. Turbulência não derruba avião. Simples, direta, tecnicamente precisa e poderosa de um jeito que vai além da física, porque o que ela diz, no fundo, não é apenas sobre aviação. É sobre a natureza do medo, sobre a diferença entre o que parece perigoso e o que realmente é, sobre a capacidade de atravessar o que chacoalha sem perder altitude. Lito passou a vida inteira ensinando isso. E agora, aos 59 anos, dentro de uma casa em São Paulo, com um cuidador ao lado e um filho de 7 anos que ainda está aprendendo o que significa ter um pai que não consegue mais mover o corpo como antes, Lito Souza vive a versão mais brutal e mais honesta dessa mesma lição. A turbulência chegou. Não veio do céu. Veio de dentro. E desta vez, não há dado técnico que acalme. Não há estatística de segurança que reduza a ansiedade. Não há manual de procedimentos que indique a saída. Mas há o que Lito construiu. Há 21 livros que vão continuar ensinando depois que a voz que os escreveu não puder mais falar. Há uma escola de aviação formando mecânicos que vão cuidar de aeronaves por décadas. Há um curso que já ajudou milhares de pessoas a entrarem em um avião sem tremer. Há um canal com 6 milhões de seguidores que carrega, em cada vídeo publicado, a prova de que conhecimento compartilhado com generosidade é a forma mais duradoura de presença que existe. E há uma geração inteira de brasileiros que aprendeu a não ter medo do céu por causa de um menino de Natal que não tinha brinquedos, que sofreu bullying pelo próprio nome,
que entrou em um hangar aos 14 anos sem saber que estava entrando na história. Joselito virou Lito. O mecânico virou piloto. O blog virou o maior canal de aviação em língua portuguesa do planeta. E o homem que passou a vida inteira dizendo que os aviões não caem, agora decola para o único voo sem rota definida, sem altitude programada, sem previsão de pouso. Com a lucidez intacta, com o legado erguido e com a dignidade de quem nunca precisou fingir que não tinha medo para ensinar os outros a voar. Se a história do Lito tocou você, deixa um comentário aqui embaixo com uma palavra, só uma, que define o que ele significa para você. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível construir algo imenso partindo do zero absoluto. Porque onde quer que você esteja hoje, seja lá qual for a turbulência que está chacoalhando a sua vida agora, ela não derruba avião.